Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal de Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vigas em balanço. Na verdade eu vou calcular para vocês aqui, junto com vocês na verdade, uma viga em balanço. Muitas pessoas vêm me perguntar sobre esse assunto. Como calcular uma viga em balanço, um balanço grande, balanço de 3 metros pode, balanço de 2 metros pode. Então, para desmitificar essa questão aí dos balanços e dos tamanhos dos balanços, eu resolvi trazer esse vídeo e calcular, junto com vocês, uma viga em balanço, certo? Eu vou desenvolver aqui rapidamente com vocês, né? Vamos criar aqui do zero um exercício para a gente exemplificar essa questão de vigas em balanço. Vamos supor que nós temos aqui uma sacada, né? E essa sacada, ela necessita ser em balanço, certo? E essa sacada, ela tem 3 metros. Tem 3 metros aqui, certo? 3 por 4, vamos colocar assim, 3 por 4 metros, essa sacada, e eu vou colocar ela em balanço. Eu tenho duas opções. Uma opção é colocar ela em balanço com uma continuidade, certo? Vou aproveitar uma viga que eu já tenho aqui, por exemplo, né? Eu já tenho uma viga aqui, um pilar aqui, por exemplo, e eu vou aproveitar essa continuidade, ou eu posso colocá-la em balanço em um pilar, certo? Mas essa questão de colocar em balanço em um pilar é algo que não é muito convencional, não é muito legal de fazer. Por quê? Porque isso gera momentos no pilar, né? Esses momentos serão transferidos para o pilar e isso não é interessante para a gente trabalhar, porque os pilares eles têm um grandíssimo problema aí em relação da flambagem, né? Eles não lidam muito bem aí com momentos muito grandes, né? Porque vai gerar uma flexocompressão aí, o momento vai causar de certa forma uma deformação no pilar, que mais a carga concentrada nesse pilar vai causar uma flexocompressão. É possível fazer? Sim, é totalmente possível, só que nós temos que dimensionar o pilar para isso, né? Então, nós vamos, nesse exemplo aqui, fazer utilizando a continuidade, certo? Quando a gente utiliza a continuidade, o que acontece? Eu tenho aqui um balanço, né? Eu tenho um apoio aqui e tenho um apoio aqui, certo? No balanço, o momento começa em 0, né? E ele vai aumentando aqui, gera um pico de momento, e dependendo do tamanho desse vão aqui, ele pode descer para um momento positivo aqui, ou simplesmente acabar com um momento também em 0, certo? Como que eu sei isso? Como eu sei quando isso vai acontecer? Quando este vão for menor do que o vão em balanço, eu nunca terei um momento positivo. Ele sempre ficará um momento negativo aqui. Se eu tiver um vão maior do que o balanço, aí eu começo a ter um momento positivo dependendo da carga que está presente no balanço e que está presente aqui neste vão. Por exemplo, se eu tiver cargas iguais, né, a mesma carga que eu tenho no balanço, eu tenho neste vão, e eu tenho este segundo vão aqui maior do que o balanço, eu começo a ter um momento positivo. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um balanço e eu tenho 2 pontos de apoio nesse balanço. Vamos supor que aqui eu tenho, sei lá, 2 metros e aqui eu tenho 3 metros. O que vai acontecer? Como vai ser a cara do momento fletor de uma viga como essa? Eu vou ter um pico de momento negativo aqui, o momento desse balanço vai começar em 0, vai subir nesse pico, certo? E eu vou ter um
um momento positivo aqui, que não vai ser muito grande, por conta do balanço que vai alavancar essa viga aqui. Imagine que eu tenho um balanço aqui, ó. Apliquei a carga, eu estou alavancando esse outro apoio. E isso pode até gerar uma carga contrária. Eu necessitar, em vez de uma carga de apoio, uma carga que sustente esse balanço para baixo, né? Vai gerar uma carga contrária. Isso pode vir a acontecer aí, certo? Então, sempre quando eu for fazer análise estática de um balanço, se o balanço for maior do que o vão intermediário que eu vou alavancar, eu não terei momento positivo, só um momento negativo, então eu sei que eu vou ter que armar a minha viga somente na face superior. Se eu tiver um vão, eu falei vão maior ou vão menor? Se o vão for menor, eu não terei momento positivo. Se o vão for maior, aí eu começarei a ter momento positivo, certo? Deu para entender aqui por esse desenho, certo? Se a minha viga alavancada for menor do que o vão que eu estou estudando, eu terei momento positivo. Do contrário, somente momento negativo. Então vamos fazer aqui, ó, calcular essas duas lajes aqui com uma viga em balanço. Eu vou colocar aqui como 3 metros também, né? Então é uma laje de 4 por 3, né? E uma outra laje aqui, uma laje interna de também 4 por 3. Vamos ter essa viga aqui. Então vamos calcular aqui, vou fazer o esquema estático dessa viga. Então eu tenho aqui um apoio no meio e tenho um apoio aqui, certo? Vou considerar a carga aqui dessa laje como tendo 6,5 kN por metro quadrado, para ambas as lajes, certo? 6,5 kN por metro quadrado. Como eu tenho aqui 12 metros quadrados, né? Tenho 4 por 3, que conta que eu tenho que fazer? Eu pego 12 vezes 6,5. Eu tenho 78 kN de carga total aqui nesta laje. 78 kN. Vamos supor que essa laje está apoiada aqui, ó, nesse sentido. Então, metade vai para esta viga, metade vai para esta viga, certo? Então, 78 dividido por 2 vai dar 39, certo? Então, eu vou ter 39 de carga nesta viga e 39 de carga nesta viga. Como eu tenho 3 metros, né? 39 dividido por 3, eu vou ter uma carga distribuída aí de 39 por 3 vai dar 13, né? Vou ter uma carga distribuída de 13 kN por metro. Então, vou colocar aqui, ó, 13 kN por metro de uma carga distribuída. Então, essa é a minha viga. Como que eu faço para calcular? Vamos lembrar como que se calcula uma viga, né, pelo esquema estático, aí, pela somatória de momentos. Calcular de uma forma bem rápida. Digamos, eu tenho aqui essa carga distribuída, eu vou transformar em duas cargas pontuais, certo? Como que eu faço isso? Eu tenho esse primeiro trecho que tem 3 metros, certo? Ele tem 3 metros e 13 kN por metro, né? Então, eu vou aplicar aqui uma carga concentrada no meio dessa carga distribuída, bem aqui, ó, que vai equivaler a 3 vezes 13, ou seja, 39 kN. Aqui eu também tenho 3 metros e também tenho a mesma carga, então vai ser também 39 kN. Uma carga concentrada distribuída aqui, uma carga concentrada no meio do vão por conta dessa carga distribuída. Então nós simplificamos a carga que está distribuída
em duas cargas concentradas, certo? Como eu apliquei no meio do vão, vejam só o que vai acontecer. Vou dividir aqui, ó. Apliquei exatamente no meio do vão. Quanto que tinha esse vão? 3 metros. Então, se eu dividir aqui, vai dar 1,5 metro, né? Cada trechinho desse aqui, certo? Então, cada trechinho desse aqui tem 1,5 metro. Então, eu vou simplificando aí o meu problema. Aqui eu vou ter uma reação de apoio, que eu vou colocar como sendo para cima, e aqui eu também tenho uma reação de apoio, que eu vou colocar como sendo para cima, certo? Eu não sei se é para cima ou para baixo, mas vamos considerar que ela esteja apontando para cima, que ela esteja recebendo a carga e tendo uma reação contrária, que é o mais lógico que a gente pode notar aqui, né? Próximo passo que a gente tem que fazer, vamos fazer a somatória de momentos em relação a um desses pontos de apoio. Eu tenho aqui, eu vou chamar de apoio A e apoio B, por exemplo. Certo? Vou fazer a somatória de momentos em relação a esse apoio B aqui, ó. Certo? Como eu tenho 2 trechos apenas, eu consigo fazer sem utilizar, por exemplo, o método de Cross, fazer por uma simplificação aí. Vamos fazer então a somatória de momentos em B, que vai ser, a primeira carga que eu tenho aqui é de 39, então vai ser 39, ela está apontando para baixo, eu vou adotar sentido anti-horário como positivo, certo? Então vou até colocar aqui, ó, anti-horário como positivo, isso não é uma regra, tá? Você pode adotar horário positivo, anti-horário negativo, enfim. Você escolhe desde que você, na hora de fazer essas considerações, lembre do que você está fazendo. Eu sempre considero o anti-horário negativo porque eu já me acostumei a fazer assim, mas você pode adotar aí a maneira que você quiser. 39, ele está, digamos que eu fixei esse eixo aqui, ó. Eu fixei esse eixo, certo? Fixei aqui e estou com a carga de 39 aqui, ó. Ele vai girar no sentido anti-horário, certo? Então, girando no sentido anti-horário, vou considerar positivo. Então, mais 39 vezes a distância que eu tenho até o ponto que eu estou estudando. Então, eu tenho 1,5, mais 1,5, 3, mais 1,5, 4,5. Então, é 39 vezes 4,5, certo? Agora eu tenho esta carga da reação do apoio em A. Ela está apontando para cima. Ela vai girar sentido horário, certo? Sentido horário é negativo. Então, vou colocar aqui menos A vezes a distância que eu tenho até o ponto. Tenho 1,5 mais 1,5, 3. Certo? Agora eu tenho mais uma carga de 39 que vai girar no sentido anti-horário. Então, positivo mais 39 vezes a distância que eu tenho até o ponto que eu estou estudando, portanto, 1,5. Certo? Então, eu tenho todas as cargas gerando momento nesse ponto aqui. Então, eu vou fazer a somatória dessas cargas que geraram momento. Então, vamos fazer aqui esses 39 e 45, 39 vezes 4,5, 39 vezes 4,5, eu tenho 175,5. Então, eu tenho aqui 175,5 menos 3 vezes A, vou colocar aqui 3 vezes A, mais 39 vezes 1,5. 58,5. Mais 58,5. Certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Vou isolar esse A aqui, né? Então, vai ficar A será igual a 175,5 mais 58,5, tudo isso dividido por 3. Vamos ver como que vai ficar? Então, eu tenho 175,5 mais 58,5 dividido por 3. Eu tenho 78.
78 kN. O que é esse 78? É a minha reação em A, certo? Então eu tenho que a minha reação total, que é de 39 mais 39, vai ser igual a A mais B, certo? Se A é 78, quanto que é B? Né? Então eu tenho a soma total aqui de 78. Eu tenho A também como sendo 78. Mais B, quanto que vai valer B? B vai valer 0. Certo? Porque eu tenho um equilíbrio exato de cargas aqui, ó. Eu tenho o mesmo vão para a mesma carga. Portanto, eu não terei reação aqui em B. Esse B será nulo, certo? Então, só terei uma reação em A. É exatamente o que vai acontecer. Terei uma reação única. A reação em A vai ser que vai sustentar ambas as cargas de 39 aqui, né? Tanto do primeiro do balanço, né, quanto do vão que nós temos aqui, certo? Sabendo a reação, o que eu posso fazer? Encontrar o diagrama de cortante, né? Então vamos fazer isso aí. Então vou fazer um novo esquema estático aqui. Eu tenho uma reação aqui de 78 e tenho uma reação nula de 0, né? Eu não tenho nenhum tipo de reação aqui. Como é que eu faço para encontrar a cortante aqui nesse caso? Muito simples. Vamos fazer aqui maior para vocês entenderem. Imaginem que eu tenho aquela carga de 13 kN por metro aqui, certo? Então, aqui na ponta vai começar em quanto? Vai começar em 0, não vai? E vai aumentando gradativamente a cada metro que eu ando, né? A cada trecho que eu vou andando dessa viga vai aumentando gradativamente. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta que vai chegar até nesse apoio, aumentando gradativamente. Aqui eu tenho a reação de 78, certo? Se eu tenho 13 vezes 3, tenho 39. Com uma reação de 78, o que vai acontecer? Eu vou subir aqui os 39 e vai sobrar 39 para cima. Então, vou ter 39 aqui de cortante e vou ter 39 aqui também de cortante, que somadas vão dar exatamente a reação de 78 que eu tenho. E descendo gradativamente por conta daquela carga que eu tenho de forma distribuída aqui, vai descer exatamente os 39, morrendo aqui em 0. Certo? É exatamente o que vai acontecer. Então, esse é o nosso diagrama de cortante. Como que fazemos o diagrama de momento? Mais simples ainda. Diagrama de momento é exatamente a área do diagrama de cortante, certo? Quanto que nós temos aqui? 39. 39 vezes 3. Vamos fazer então 39 vezes 3 dividido por 2 por conta de ser um triângulo, né? Então, vamos dividir por 2. Teremos um resultado aí de 58,5. Como eu sei que esse momento será um momento negativo por conta do balanço, vou colocar aqui já, ó, que o momento vai começar aqui em 0, vai subir em forma de uma parábola até os 58 e depois vai descer também em forma de uma parábola até o 0 aqui. Então, aqui eu tenho um momento de 58,5 negativo. Certo? Então, esse vai ser o diagrama de momento da nossa viguinha em balanço. Agora, só falta o quê? A gente dimensionar a armadura, né? Então, vamos fazer o dimensionamento dessa armadura. Então, vamos dimensionar a nossa viguinha aí, para finalizar o vídeo.
Como que nós vamos dimensionar? Nós vamos dimensionar utilizando a tabela do KC/KS, né? Que é essa tabela aqui que vai estar disponível aí na descrição do vídeo, se você ainda não tem. Como que a gente utiliza essa tabela do KC/KS? É muito simples, a gente tem que fazer duas contas. A primeira conta é do KC, que é a seguinte, né? KC é igual a BW vezes D ao quadrado dividido por 1,4 vezes MK. Vamos entender o que é cada valor desse daqui. BW, o que é BW? Para quem não se lembra, é a largura da minha seção. Digamos que eu tenha, para esse exemplo aqui, uma seção de 20 por 50, certo? Essa é a minha seção, 20 por 50. Para esse exemplo. O meu BW vai ser os 20, certo? O meu D vai ser a altura útil da minha seção. O que é altura útil? Como nós estamos dimensionando uma viga com momento negativo, a minha armadura vai ficar aqui em cima, certo? Digamos que isso aqui seja a minha armadura. A altura útil, neste caso, tá? Que eu tenho apenas momento negativo, será da face inferior até a minha armadura, certo? Como eu não sei a armadura que eu vou utilizar, não sei nada disso, o que é comum fazer? Pegar a altura total menos o cobrimento, né? E aí a gente considera isso como altura útil, é a altura total menos o cobrimento. Nós vamos considerar aqui um cobrimento de 3 centímetros, certo? Então, se eu tenho 3 centímetros de cobrimento e a minha altura total é 50, sobra 47 de altura útil, certo? Então, isso é o que vai no lugar do D aqui. Isso que eu vou colocar no lugar do D. 1,4 é o coeficiente de ponderação do concreto armado e o MK é justamente aquele momento que nós encontramos de 58,5, certo? A outra continha que nós temos que fazer é da armadura. Como que a gente faz a continha da armadura? Será o KS, que a gente vai encontrar na tabela, vezes 1,4 vezes MK, dividido por D. Essa é a continha da armadura, certo? Vamos lá então. Vamos preencher esses valores aqui. Vamos encontrar o KC. KC será, então, 20 vezes o D ao quadrado, portanto, 47 ao quadrado, dividido por 1,4 vezes MK. O MK é 58,5 kN, certo? 58,5 kN metro. Só que eu preciso de 58,5 kN não em metro, em centímetro. Né? Kilonewton centímetro, não quilonewton metro. Como que eu faço essa conversão aí? Essa conversão é feita da seguinte maneira. Eu vou pegar os 58,5 e multiplicar por 100. Então vai dar 5.850, certo? Para multiplicar aí, para mudar a unidade. Então eu tenho essa continha aqui que eu tenho que fazer. Então vamos fazer essa continha e ver quanto dá. Então 20 vezes 47 ao quadrado dividido por 1,4 vezes 5.850, desculpe. Tem um resultado aí de 5,39. Então 5,39. Pego esse valor de 5,39 e vou aqui na minha tabela. Na minha tabela eu tenho a relação de concretos, que vai de 20 MPa até 50, e a relação de aço. Aço 25, CA 50 e CA 60. Vou escolher aqui uma relação de concreto de 25 MPa. Como eu tenho um valor de 5,39, o valor mais próximo que eu tenho aqui, ó, é de 5,5, certo? Vou escolher esse valor mesmo para simplificar o nosso cálculo e vou jogar lá na armadura que eu vou utilizar. A armadura que eu vou utilizar é CA 50. Então, o meu KS é de 0,025. Então, é esse KS que eu vou utilizar.
0,025. Então, KS 0,025. Vou calcular o meu AS agora, que será 0,025 vezes 1,4 vezes o meu 5.850 dividido por D, que é 47. Certo? Então vamos fazer essa conta aí. Tenho 0,025 vezes 1,4 vezes 5.850, tudo isso dividido por 47. Eu tenho aí um resultado de 4,35. 4,35 o quê? Centímetros quadrados. Certo? Então essa é a minha armadura, minha área de aço necessária para essa viguinha. Vamos escolher aqui uma configuração de armadura. Eu tenho a tabela aqui de aço, que vai estar disponível para vocês aí também, que eu tenho aqui a relação de aço, né, que vai de 5 mm até 40 mm, com as suas áreas em decorrência da quantidade de barras. Digamos que eu tenha que escolher aqui 4,35. Vamos começar com a de 12 milímetros, 12,5 milímetros. 4,35 para 4 barras de 12,5 milímetros, eu tenho 5 centímetros quadrados, certo? Maior aí do que eu preciso. Poderia escolher 4 barras de 12,5. Poderia escolher, por exemplo, 2 barras de 16 e uma de 6,3, né? Um exemplo. Poderia escolher 3 de 12,5 e uma de 10, né? Aí você faz as contas e acha uma configuração de armadura que chegue próximo desse valor de 4,35, né? E logicamente que não dificulte a vida de quem vai executar, né? Colocar uma bitola de cada, né? Colocar uma de 10, uma de 12, uma de 16, né? Outra de 8, né? Um monte, uma mistureba de bitolas lá para dificultar a vida de quem vai executar. Procure colocar bitolas iguais, né? Se você conseguir colocar todas as bitolas iguais, melhor ainda, ou no máximo 2 bitolas diferentes, né? Nunca mais que 2, senão você vai complicar a vida de quem vai executar, certo? Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Nós calculamos uma viga em balanço completa, aí, desde os diagramas até a armadura. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqueles que estavam com dúvida em relação a esse tema, espero que tenha sido esclarecido. Você consegue fazer qualquer comprimento de balanço, tá, pessoal? Consegue fazer um balanço de 20 metros se você quiser, desde que você calcule de acordo, certo? Então, muito obrigado por mais essa audiência e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!